Boa noite! Dia 22 de abril, um dia especial porque é o dia do meu aniversário. Pois é, hoje é um dia rico de emoções, sem dúvida. Eu tô aqui fazendo questão de poder falar com vocês hoje para que a gente também possa enriquecê-los a respeito da exportação de alimentos, como acessar esse mercado internacional, como melhorar o seu processo de exportação. Então fica aqui conosco, a gente sim vai estar aberto para conversarmos, abordarmos a respeito de dúvidas que vocês tenham para acessar esse mercado grandioso, que o Brasil é uma grande referência na parte de alimentos a nível mundial e seremos tão maiores nos próximos anos. Antes de mais nada, quero poder, sem dúvida, falar um pouquinho do quanto que essa pandemia mudou o nosso cenário a nível mundial na parte de exportações de alimentos. Pois bem, não foi só no Brasil que nós tivemos aí uma migração do consumo de bares e restaurantes para os supermercados. Pois bem, a gente teve obviamente o fechamento do comércio indo e vindo em vários países, e isso fez com que as pessoas se voltassem para o consumo dentro dos supermercados, os nossos shopping centers, né? E o que gerou? Para algumas empresas, gerou a modificação de embalagem, algumas tiveram que aumentar, gerar embalagens para grande família, e outras tiveram que se readequar, gerando aí diminuição dessas embalagens. Então, tiveram aí algumas mudanças, sem dúvida, em referência à questão dos produtos de consumo, como que os consumidores estão consumindo dentro de casa e o que isso vai refletir para você que exporta? Tudo. Por quê? Porque o mercado mundial está extremamente conectado, o mercado mundial está extremamente conectado à internet. Nunca visto antes uma evolução tão grande de compras via internet. O delivery, quem dirá, se tornou um grande ponto de compras na relação de alimentos, de comidas, né? O quanto a tua empresa está preparada para a questão da internet, o quanto o seu website está adequado para chamar o seu cliente diretamente, uma comunicação direta com o seu cliente. Veja o Instagram que nós estamos aqui hoje, certo? O Instagram é uma grande comunicação entre a marca e o consumidor. Como é que a tua empresa está inserida hoje no Instagram? Como é que você, empresa, está se preocupando com o meio ambiente, com a sociedade? Sim, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com marcas que olhem para a sociedade e para o meio ambiente, né? Então, é importante que a gente reflita sobre tudo isso, porque quando nós acessamos o mercado externo, nós temos preocupações similares ou, a depender de alguns países, um pouco mais alarmante, né? Nós temos países aí que têm restrições na parte alimentar, seja de um acidificante, de um conservante, seja em questão até mesmo a diálogos que você abre nas suas embalagens, né? Então é importante que você que está buscando exportar alimentos entenda que o mercado sim mudou. E mudou para melhor, tá? Por quê? Porque você consegue acessar melhor o seu cliente, você consegue compreender melhor esse seu consumidor, porque agora ele está dentro das ferramentas online, dentro do acesso à internet, certo? Nós já vamos, e um pouquinho mais, começar um bate-papo com aqueles que estão aqui conosco, tá? O objetivo sim é poder enriquecer essa live com informações, respostas e perguntas. Então, esperem mais um pouquinho, vão enviando as suas perguntas e eu já me tomo aqui de respeito para poder respondê-las, tá bem? Vamos lá, perguntas muito importantes. O importador hoje, que já trabalha com a tua empresa, quão inserido ele está no modelo online? O quanto esse importador está preocupado com a imagem do produto
e o quanto ele consegue comunicar a imagem da sua marca com o consumidor final. Veja, não é só você, indústria, que tem que ter essa preocupação com o consumo interno, com o seu consumidor interno aqui no Brasil. Você tem que pensar sobre isso também nos países que você está atendendo ou que você atenderá, tá ok? Como o seu importador está se preocupando com isso? Na questão da visão de quem é a tua marca, de quem são os seus produtos com o consumidor. Tá? Esse importador, ele tem um grande modelo de venda no mercado online? Será que não te vale pensar em mais alternativas, em mais importadores naquele país de destino? Para que você tenha um dedicado para o online e outro para o modelo de venda física? São discussões a serem pensadas, até porque a internet avançou tanto, né? Fez com que a gente olhasse de maneira muito mais pontual para questões da parte de alimento, muito importante para uma questão de uma alimentação saudável, muito importante a boa comunicação na sua embalagem, a comunicação nas suas mídias sociais com o seu consumidor. Né? Quem é essa marca? Quem são esses produtos? Tá ok? Então, no mercado internacional, a gente precisa que o importador também tenha essa mesma preocupação e faça um trabalho de identificação desses consumidores, né? Agora você não precisa necessariamente de uma pesquisa feita em papel, olho no olho, você tem a possibilidade cada vez maior de mais pessoas conectadas na internet, você buscar essa interação, essas perguntas, esses questionamentos no próprio formulário, em uma página específica, uma campanha que você chame para poder conduzir essa pesquisa, né? Então a gente tem aí uma mudança muito positiva para o mercado internacional na questão de consumo de alimentos. Então o mundo como um todo está consumindo sim alimentos muito mais voltados para a boa saúde, pela preocupação de se bem alimentar, mas a gente tem a questão da perda de poder aquisitivo, não é mesmo? Isso ocorre a nível mundial. As pessoas perderam o poder aquisitivo, tiveram aí um trânsito muito grande de perdas de posição de trabalho, né? Como me adequar a esse mercado? Né? Eu tenho um produto que é para o consumidor do alto da pirâmide, que é mais seleto, como adequar meus produtos para essa população que talvez tenha tido sim uma redução, né, da quantidade de pessoas que estão no topo da pirâmide, né? O como me adequar a essa base da pirâmide, que são populações aí que estão mais voltadas a produtos familiares, né? Sem então agregar o custo a questão de luxo, né, aos produtos. Mas as empresas não deixam, as pessoas não deixam de pensar numa boa alimentação. Quanto mais bem alimentado em questão à saúde eu estiver, mais bem protegido eu estarei contra a Covid. E pensem junto conosco, porque esse nosso amigo vai estar por anos convivendo conosco, tá ok? Que pensemos que ele é um nosso amigo para que a gente não encontre como um inimigo, não é mesmo? E para que ele seja o nosso amigo, a gente tem que se bem alimentar, até porque todo mundo precisa comer. Então vamos falar um pouquinho sobre a parte estratégica, como começar esse mercado, como começar a alcançar novos mercados internacionais para você que já é um exportador ou para que você que vai começar a exportar, como acessar esse mercado? Ponto número 1, qual é o produto que eu vou começar a exportar? Eu tenho uma gama de produtos, eu tenho 150 SKUs, eu tenho 40 SKUs, destes 20% são os meus mais bem vendidos. Então comece por esses. Comece pelos produtos mais bem vendidos da tua empresa, até porque você tem domínio sobre o que gera melhor consumo do seu produto, por que o consumidor acaba optando por esse seu produto. Você já tem controle desse processo de venda. Então olhe para essa parcela dos produtos mais vendidos e tente trabalhar com essa parcela no mercado internacional. Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente tem que entender quais são os países de consumo de produtos similares ou complementares ao seu. Onde estão esses consumidores, ok?
Onde estão, de fato, as oportunidades para que eu rapidamente consiga acessar esses países e gerar vendas significativas. E não somente vendas pontuais, pallets aqui ou pallets ali. Não, uma carga de fato completa, um container de 20, 40 pés ou uma carreta cheia. É importante que você consiga gerar resultados para a empresa, né? Para que a empresa, sem dúvida, também tenha um bom olhar, um olhar de valor para a questão do mercado de exportação. É importante a gente sempre lembrar que muitos mercados nascem, né? Muitas empresas nascem em diversos países já olhando a exportação. Por quê? Porque a exportação, tá? Ela é um caminho de fluidez dos seus produtos, não só para aquele consumo regional, mas para consumos de diversos países, né? Onde você pode estar blindado de oscilações econômicas e políticas no país que está estabelecido a indústria. Então é sempre importante que sua empresa possa exportar, para que quando de repente tivermos, ou a cada 6, 8 anos, como existe aqui no país, no Brasil, existe crises econômicas, a gente possa se fortalecer através das exportações, né? Que a gente tenha recursos para alcançar esses 7 bilhões de consumidores a nível mundial, ok? É possível esse acesso. A gente tem que começar agora, ou a gente tem que melhorar aquilo que já existe, né? E para isso a gente tem que ser estratégico. A estratégia traz o sucesso dentro de qualquer operação, seja no mercado interno ou no mercado externo. Então vamos lá, voltando para a nossa estratégia, tá? Eu peço para que vocês já comecem a passar suas perguntinhas, que daqui a pouco eu já vou começar a respondê-las. Você faz um estudo de mercado internacional antes de acessar um novo importador? Se você me diz não, isso não é bom. Por quê? Se você só recepciona e-mails, só recebe mensagem, telefonemas de potenciais importadores interessados, isso não é bom. Você está sendo reativo, você não está sendo ativo, você não sabe de fato o potencial daquele cliente de compra e você pode estar utilizando um tempo que hoje já é muito escasso, gastando muita saliva com um importador que efetivamente não tem uma boa capacidade de compra, né? Ou de pagamento, né? Ou não tem ainda o conhecimento ou uma melhor distribuição, uma boa distribuição naquele país de destino. Tá? Então, estudo de mercado é importante, saber o que está acontecendo nos países que você tem interesse em trabalhar, tá? Ou fazer uma pesquisa ampla, quais são os países que têm maior volume de importação de produtos similares ao seu ou complementares. Nesses países, quem são os importadores chaves? Eles estão importando de quem? Eles estão importando quanto por ano? E qual é o ciclo de compra constante desses importadores? Eles compram a cada 3 meses? Mensalmente? Qual é o ciclo de compra? Eu estou num país frio ou num país que está logo por vir o verão, as empresas vão estocar alimentos? Qual é o posicionamento da empresa, do importador, né? Então, o estudo de mercado te traz essa riqueza de informação para que você conheça de fato o país de destino da sua carga, quem são os importadores em potencial e dali então já faça uma prospecção ativa. Olá, tudo bem? Eu sei de fato o potencial desse importador, é com ele que eu quero trabalhar. Né? E é para ele que eu vou fazer um planejamento de preço, é para ele que eu vou fazer um planejamento de produto, ok? Então é importante que se tenha essa construção. A gente sabe o quanto o Brasil é ruim na parte estratégica de exportação. Eu não estou falando da parte de alimentos, na parte de carnes, tá? A gente é uma referência mundial na parte de carnes, mas eu estou falando daqueles 90% das empresas que são exportadoras, que são pequenas e médias empresas. 90% de tudo que a gente exporta é de pequena e média empresa, sabia? Sou eu, é você ou qualquer outra empresa pequena que está começando agora, médio porte, são os maiores exportadores do Brasil. Por que não se preparar melhor para fazer com que a sua empresa esteja melhor blindada em questão a oscilações econômicas? Para você poder acessar mercados vastos de oportunidade, ok?
Inclusive, vamos pensar o seguinte, tá? O real teve uma desvalorização significativa, se não a moeda mais desvalorizada do mundo. Então, o nosso produto, que é bom, está muito barato para exportação. Você, quando começa a exportar, você recebe em dólar. Olha que bacana, você já recebe por uma moeda altamente valorizada. Então, é importante para o teu caixa. Por quê? A tua moeda, a tua venda, que você efetiva essa venda 100% à vista, você está colocando dinheiro no caixa muito mais rápido se ocorresse uma venda no mercado interno. Porque uma venda no mercado interno, aqui por cultura, muitas redes de supermercado ou o seu cliente, ele tem por cultura pagar após 30 ou até 90 dias. A depender de outros mercados, um pouco mais que isso. Ou seja, como é que você vai trabalhar o dinheiro dentro de casa? Você precisa colocar capital de giro para a empresa trabalhar, né? Agora, mais do que nunca, você precisa ter dinheiro transitando para as contas da empresa, né? Para a estrutura financeira. Não se pode viver alavancado por bancos, né? É um risco muito grande da operação, ok? Então, é importante que a gente tenha um bom planejamento, olhando a exportação como uma questão estratégica, tá ok? Vamos falar um outro passo muito importante. Quando você já define qual é o país que você quer vir a trabalhar, quem são os importadores que você quer prospectar, você já sabe que esses importadores têm potencial de compra de produtos como o seu, que o teu produto pode complementar esse catálogo do importador, tá? Porque já faz muito sentido. Visto que ele vai trabalhar uma gama de produtos complementares ao seu, né? Suponha que eu esteja exportando tapioca, tá? Eu vou tentar olhar para o importador que importe talvez produtos saudáveis sem glúten, orgânico, né? Suponha que eu estou exportando dadinho de tapioca congelado, que eu posso olhar talvez importadores de açaí, né? Importadores de pães sem glúten congelado, né? Então tem que fazer sentido a estrutura, a cadeia de distribuição do seu importador tem que fazer sentido para o seu produto se enquadrar, tá? Para você se tornar mais assertivo na tua prospecção internacional e para o importador, obviamente, dar mais aqueles 5 minutos de conversa para que você consiga vender a ideia do teu produto. Tá? E que você tenha muito bem estruturado um catálogo, uma ficha técnica em inglês, espanhol. Não divulgue informação em português. O outro lado também quer o teu respeito, a tua preocupação em relação ao que você vai vir a apresentar para ele. Então se prepare, traga informações ricas no idioma do teu potencial importador, tá ok? Obviamente que cada país tem a sua normativa, não é mesmo? Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente começar a importar um produto novo, um produto de alimentos, existe uma normativa muito voltada para protecionismo das indústrias locais. A gente sabe disso. Assim como é no México também, né? São normativas muito pesadas para que você possa atendê-las. Tem um prazo muito extenso, nível de documentais, de comprovações e que pode te levar aí até 1 ano para a obtenção do registro sanitário no país, né? Se a gente olhar para o mercado internacional, a gente tem diversos países de fácil acesso. Grande parte das empresas olham a Europa. É ruim olhar para a Europa? Não, não é ruim olhar para a Europa. Não é ruim olhar para os Estados Unidos, não é? Não é. É claro que o processo de venda ele é mais rápido porque os órgãos reguladores desses países, eles aprovam os produtos rapidamente, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Paraguai, com Colômbia, com o Uruguai, que são órgãos reguladores similares à Anvisa, o processo de registro é muito moroso, é verdade, pode levar até 6, 8 ou mais de 1 ano, né? Mas são países que estão cercando o Brasil e são países que dependem muito de produtos importados, altamente abertos a produtos externos, né? Então, é importante que a gente olhe na nossa seara ao nosso redor por uma questão de idioma, facilidade de compreensão, né, do que está sendo combinado com o importador, tá? Lembrando que hoje, em média, e até caiu um pouco, 7% da população brasileira
falam outro idioma, né? Então, é uma parcela muito pequena da população que pode ter uma boa conversação em inglês, ou em mandarim, ou em francês, ou em alemão, tá? Então, que a gente tente trabalhar com uma seara próxima ao nosso país, primeiro que a gente consegue chegar, por exemplo, por caminhão, né? Veja a crise que a gente está tendo de disponibilidade de contêiner refrigerado, de container em si, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de alcançar mercados próximos, mercados que a gente possa alcançar por caminhão, por exemplo, facilita muito o teu processo de exportação, né? É verdade que é um pouco mais moroso o processo de obtenção de registro sanitário, mas o teu processo de constância, de valor de carga vendida é muito melhor, tá? Falo isso com muita propriedade. Aqui a gente assessora indústrias grandes de tapioca, indústria de chocolate, indústria de produtos saudáveis, tá? Indústria de sucos. Nós temos aqui um gabarito extenso na parte de alimentos, ok? Então, eu sempre digo, equipe, vamos olhar de maneira estratégica para aquilo que está ao nosso redor, tá? É a mesma coisa que eu te disse, é o seguinte, você vai ter mais oportunidade em vender próximo ao seu bairro, tá? Ou a 30, 40 quilômetros dele. É óbvio que se você tiver uma boa parceria, uma boa rede de comunicação, seu bairro já é de fácil acesso para a venda dos seus produtos, né? Então, olhar dessa maneira é importante, porque você consegue ter um custo menor de transporte, a parte de transporte é importante no processo de exportação. Você consegue ter um fácil acesso de comunicação, de referência com seus consumidores, com seu cliente, tá ok? Então, é importante que a gente olhe essa seara ao entorno do Brasil e que é muito mal atendida pelas empresas brasileiras, tá ok? Os países latinos são muito mal atendidos pelas empresas brasileiras, porque grande parte delas quer olhar para onde? Europa. Eu quero olhar para onde? Para os Estados Unidos. Porque Estados Unidos, em 48 horas, eu tenho habilitação da FDA e já estou apto para começar a exportar. Não é assim. Não é do jeito que se parece. É importante ainda, tá? O FDA ele te habilita a indústria, habilita a empresa. É importante ainda que você faça um estudo do rótulo do seu produto, um estudo da formulação do seu produto, para que ele se enquadre com as exigências legais sanitárias dos Estados Unidos. E o mesmo com a Europa. Poxa, mas o importador não tem que nos dar essa referência, esse posicionamento? Sim, tem sim, mas você é corresponsável. Então, um trabalho a quatro mãos. Não só a indústria como o importador tem que fazer um bom estudo das normativas nacionais que possam impactar na distribuição ou penalização dos seus produtos nas gôndolas do supermercado ou até impedimento da carga ser descarregada no porto, tá ok? Então, são vários pontos a serem observados, tá? São várias nuances importantes dentro do processo de exportação e é sempre importante a gente listar, tá? Etapa 1, estudo de mercado, definir se os países, o perfil do importador, se encontre mais informações a respeito desse país, tá? Que esse país alvo das suas exportações, o que gera consumo local de produtos, tá? Em geral, o que gera consumo local, por exemplo, de produtos de chocolate. Eu estou olhando nesse momento a importação de produto de chocolate na Colômbia, mas o que gera consumo local de chocolate? Tá? Não só de produto importado, é a produção local e qual o poder aquisitivo e quanto que aquela população consome por ano de chocolate. É importante que você tenha essas informações. Dessa maneira, você conseguirá sim alavancar de maneira extremamente estruturada a sua exportação e conseguir atender importadores que façam sentido para a empresa e que comprem de maneira recorrente. É isso que a indústria espera de uma equipe de comércio exterior, é isso que uma indústria espera quando está obtendo um novo cliente, são lucros. E para que a gente tenha lucros, a gente tem que estudar, estruturar, entender com quem a gente está se comunicando, para enxergar se efetivamente esse é um importador em potencial. Vamos lembrar um outro ponto muito importante. Nós, como brasileiros, somos extremamente empreendedores.
Muitos brasileiros vão viver em várias partes do mundo. Veja, a gente é muito maior que 200 milhões de habitantes. É uma economia pujante, uma economia importante a nível mundial, né? Pena que a gente ainda não tem estrutura adequada, alinhada na parte política, que é o que mais nos falta, mas a gente tem indústrias muito boas, pessoas extremamente gabaritadas, pessoas extremamente que se reinventam, né? É o que o mercado pede a todo momento. Você vai para muitas culturas, as pessoas não têm esse perfil de se redescobrir, de criar, de inovar, de empreender, mas o brasileiro tem. Agora tome um certo cuidado, porque não necessariamente esse brasileiro que está indo morar fora, que está criando uma empresa, que quer atender o mercado da saudade, importando os seus produtos lá fora, vai ser o teu melhor ponto de acesso àquele mercado. Não. Pense muito bem nessa estrutura. Por quê? Porque esse importador, que é uma figura de um brasileiro, ele terá as mesmas ou maiores dificuldades de um importador já estabelecido naquele país de destino. Mais vale você trabalhar com um importador que já tem conhecimento da malha de distribuição, tem equipe própria de vendas, tem caminhão próprio, conhece todo o processo de compra daquela região, tem boas alianças com redes de supermercado local, com redes de fast food, de food service, desculpa, tá? Já tem uma boa estrutura formada para que ele possa rapidamente enquadrar o teu produto naquele mercado e obter o registro sanitário, tá ok? Eu sempre indico que a gente possa ter um importador que seja distribuidor. Há muitas empresas ainda que olham um importador como alguém responsável pelo registro e uma outra figura como distribuidor. Não. Tem que ser a mesma figura. O importador tem que estar responsável pela importação dos seus produtos, registro sanitário e também a distribuição. E que ele conheça muito bem do seu mercado, tá? Que o teu produto faça um casamento muito bom com o portfólio que ele já tem, para que tenha uma alavancagem muito rápida na distribuição dos seus produtos, que ele possa investir no marketing e que faça sentido com aquilo que já existe dentro da casa dele, tá? É importante que a gente olhe de maneira estruturada, porque o mercado mudou, o consumidor mudou. O consumidor está mais consciente do que ele consome. O consumidor está mais rigoroso com as marcas, querendo que a marca tenha uma preocupação a nível ambiental, socioeconômico, enfim. Tá? Ele está mais rigoroso nas escolhas, quer se alimentar de maneira saudável, tá ok? Para estar de fato seguro contra toda essa pandemia, não é mesmo? Mas ele está mais inserido na internet, tá? Então, o olhar para encontro de importadores não é só o olhar para aquele importador específico para a rede de distribuição física, mas olhe também importador específico para a rede de vendas online. Vai te fazer muita diferença, tá ok? Porque esse importador, ele pode ser uma grande chave de alcance ao seu consumidor final, para você conhecer melhor o seu consumidor final. Enquanto você tem um outro importador focado na venda, na distribuição para redes de varejo, para postos de gasolina, postos de conveniência, né? Para food service, enfim. Então é muito salutar montar a estratégia antes de começar a prospectar. Tá ok? O nosso tempo é valioso. Agora, mais do que nunca, tá todo mundo na internet, todo mundo centrado em negócios, precisando gerar negócios, fazer dinheiro. Então, a organização, a estrutura, a estratégia é importante para que você possa gastar o tempo e dinheiro com quem efetivamente, com o importador que efetivamente vai te gerar resultados. Eu queria conversar isso com vocês hoje, eu queria trazer essa riqueza de informação. Vamos lembrar então quanto a internet está, sem dúvida, gerando um olhar mais crítico a respeito dos produtos, tá ok? O quanto vocês precisam se preocupar nessa boa comunicação com o consumidor final, o quanto se precisa se preocupar com o teu website, né? Preparar o seu importador na questão da boa comunicação com o consumidor final, tá
tá ok? Para que você tenha de fato uma estrutura que tenha total sentido para aquele consumidor que está no país, no Uruguai, no Emirados Árabes Unidos, na Europa, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, aonde for. Ele tem uma boa comunicação com a sua marca, ele entende o que sua marca tem de propósito. É importante que você consiga passar isso, tá? Independente de onde seu produto estiver, se ele estiver num canal de comunicação online, numa Amazon, aonde estiver, você tem que ter esse elo de comunicação, tá ok? Deixa eu só dar uma lida rápida aqui, o Christian nos pergunta. Nós estamos em processo de importação de produtos da Índia, Europa, Estados Unidos e Oriente Médio. Nós iremos fazer a importação, distribuição, logística, registro e marketing também. Bacana! Então você é um importador que já deve ter, sem dúvida, um gabarito, né, para que possa estar na frente de todas essas ações. Muito bacana, né? Nós temos inclusive muitas empresas colombianas, paraguaias querendo entrar no Brasil, tá? Christian, se depois você puder nos passar seu contato, eu te agradeço, tá ok? Pra gente depois trocar algumas palavrinhas, tá ok? Nós, como FCI, nós temos o trabalho de preparar as empresas para o comércio internacional, olhando para exportação e para importação. Hoje nós estamos muito focados a falar da parte de exportação de alimentos, né? Mas aqui, como empresa, como assessoria, nós trabalhamos fortemente no estudo de mercado internacional, no apoio nas prospecções internacionais, quando nós efetivamos essas prospecções para as indústrias, como uma área terceirizada de comércio exterior, ajudando as indústrias a ter o seu departamento próprio, com todo o conhecimento de processo documental, exportação, crítica de quem é esse importador, referências, elaboração de contratos internacionais. Então nós estamos aqui prontos para apoiar as indústrias e mostrar o quão potencial existe na sua indústria para poder acessar esses mercados externos ou melhorar o processo já existente de exportação. A gente ainda também tem a parte de importação, muito mais voltada para a parte estratégica, onde a gente divulga estudo de mercado de produtos importados do Brasil para empresas que estão fora do Brasil, empresas colombianas que queiram entrar no Brasil, chilenas, paraguaias, enfim. Como a gente também busca importadores para essas empresas, ok? Espero que essa live tenha sido rica para todos. Ficaremos disponíveis sempre em nossos canais de comunicação. Aqui no Instagram nós temos o nosso celular disponível, tá? Nós temos os nossos e-mails, sites, telefones. Mais uma vez eu me reforço como líder da FCI, mas nós temos uma equipe rica de conhecimento, tá? Que nos traz cada vez mais para o avanço dessa empresa. Então a nossa equipe certamente tem muito interesse em ajudá-los a alcançar esse mercado internacional. Nosso telefone é 11 94 983 5097. 11 94 983 5097. Ou contato direto @fciconsultingexport.com. Legal, obrigada a todos pela participação. Agradeço mais um dia de poder aqui estarmos juntos novamente e que a gente tenha aí novas lives ricas de informação para engrandecer esse comércio exterior. Muitíssimo obrigado! Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube e no nosso site. Obrigada!